E aí, aqui é o Feric e hoje precisamos falar sobre Celeste. Mas antes, não se esquece de curtir, compartilhar e comentar para ajudar nesse projeto. Faço lives na outra plataforma de segunda a quinta, sempre perto das 5 horas, 5 e meia. Então procura lá por Feric. E o vídeo que vai estar passando aqui apenas é uma imagem ilustrativa, não tem nenhuma ligação direta com o que vai estar sendo dito nesse vídeo. Celeste, então, é um jogo de plataforma 2D desenvolvido pelos canadenses Matty E. Thornton e Noel Berry, com arte feita pelo estúdio brasileiro Miniboss, onde nossa protagonista tem como objetivo alcançar o pico de uma montanha extremamente alta. Celeste é um jogo extremamente desafiador, porém em nenhum momento me pareceu injusto. Todas as minhas mortes se deram por erros ao pular nas plataformas, algo que eu poderia ter evitado se fosse um pouco mais preciso. Precisão é a palavra-chave, já que para a maior parte dos desafios que a gente encontra em Celeste vai ser necessário uma extrema precisão. Porém, o jogo, para buscar se tornar acessível, tem a função chamada de modo de assistência, onde libera certas alterações que diminuem a dificuldade no jogo e necessidade dessa precisão extrema para calcular precisamente todos os pulos. Não testei esse modo, porém pelas minhas pesquisas ele acaba liberando a possibilidade de vários dashes, algo que só é possível com o limite de 2 dashes lá na frente depois de uns certos acontecimentos. Então não tenho como dizer se ele ajuda muito ou pouco, mas é uma forma legal de deixar o jogo um pouco mais acessível, já que essa foi a proposta da direção do jogo, de mostrar como lidar com os problemas e não desistir, porque as coisas podem vir a não ser tão difíceis quanto parece. Sempre vai ter um jeito de lidar com os problemas. No caso, se você está com dificuldade no jogo, vai no modo de assistência, sem problema. Em relação à narrativa, o jogo traz diversos pontos para a gente trabalhar e a nossa protagonista, por exemplo, com a ideia de subir a montanha, que é uma escalada muito perigosa, é algo que impacta muito, principalmente pelos problemas que ela apresenta no decorrer do jogo, algo que eu vou falar mais depois. Agora quero focar principalmente em dois personagens que são fundamentais para o amadurecimento da nossa protagonista, a Madeline, que são o Theo e a Madeline Sombria. Primeiro sobre o Theo, ele é um personagem que também estava se aventurando na montanha e ele serve como um ajudante em diversos momentos para Madeline, principalmente no processo de enfrentar a síndrome do pânico que atormenta muito a Madeline. Foi o Theo que nos ensinou a técnica de imaginar uma pena e ir controlando a respiração para assim conseguir se acalmar. Isso acontece em um momento muito delicado do jogo, quando a Madeline se encontra em uma crise de pânico e não consegue agir de nenhuma forma, porém com a ajuda dessa técnica que o Theo ensinou para ela, e assim obtendo a calma e o controle necessário para ela continuar sua aventura. Já outra personagem que também é extremamente importante, como já dito anteriormente, é a Madeline Sombria, que surge de um espelho e sempre vai atrapalhar nossa protagonista durante sua escalada. E vários dos problemas que a gente vai enfrentar nessa jornada são tudo derivados das ações dessa Madeline Sombria, que aqui eu vou chamar muitas vezes de Madeline Gótica, tá? Então já fica esse aviso quando eu me referi a Madeline Gótica, essa versão corrompida, deturpada da Madeline. Cabe dizer que esses dois personagens apresentados até agora também são personagens complexos. O jogo, ele aprofunda muito sobre como que esses personagens enxergam o mundo, como que eles agem. Falamos um pouco no jogo sobre como a irmã do Theo acabou sendo uma influência pela forma dele agir. A gente vê os melindres que a Madeline Gótica tem, o que motiva ela a se tornar essa antagonista da própria Madeline. A gente tem também um senhor de uma pousada que ajuda a Madeline em determinados momentos, porém ele acaba se virando contra ela. Há muitas nuances pra gente trabalhar dentro desse jogo. Só que agora eu vou falar um pouquinho sobre a Madeline, que ela é uma menina que a gente vê no jogo sofrer de síndrome do pânico. Talvez ela tenha até alguma outra comorbidade, como ansiedade ou depressão. Vemos também que ela se inferioriza muito e acaba não acreditando no seu potencial. Depois, com a ajuda do Theo, ela consegue lidar um pouco melhor com sua síndrome do pânico
E essa peninha, num primeiro momento, parece um recurso puramente abstrato. Só que o jogo acaba deixando um leve questionamento que acaba sendo resolvido mais no final, sobre essa peninha ser algo interno que a Madeline acaba criando no seu âmago, no seu interior. Tanto que a Madeline Sombria destrói essa peninha em um determinado evento do jogo, mostrando que a Madeline Sombria acaba sendo a representação das emoções negativas da Madeline, dos problemas, dos traumas não tratados pela Madeline, dentre eles a sua falta de confiança. Ela tem tanto problema, tanta falta de confiança em si mesma, que a Madeline Sombria acaba servindo como uma forma deturpada de senso de preservação. Ela quer evitar que a Madeline continue a subida, porque essa subida é muito perigosa, tenta fazer com que ela fique estagnada por causa de todos os problemas que pode acontecer. E se você não acha que isso é uma forma perfeita de se abordar a ansiedade ou problemas similares na mente de uma pessoa, eu creio que você tem que sair agora dessas brincadeiras. Mas pode argumentar aí porque você não acha isso, tá? Vamos trocar essa ideia, esse bate-papo maroto aí. Tamo aqui livre pra discordar um do outro, tá? Sem problema, mas deixa eu concluir o meu ponto. E quem discordar, eu vou ler nos comentários e a gente troca essa ideia. Mas a gente vê que é muito aquela questão, quem já teve uma crise de ansiedade sabe que às vezes você fica sem conseguir agir, não porque é um problema muito grande. A crise de ansiedade, síndrome do pânico, vai acabar impedindo com que você faça algo até mesmo simples, seja como sair de casa, seja de como ir comprar pão. E isso é algo que o senso de preservação, ficar pensando no que pode acontecer de errado, acaba interferindo demais. E aí que tá a beleza dessa representação feita no jogo. Nos mostra muito bem como que as pessoas acabam se prejudicando. E claro que a Madeline não tem culpa disso. Ela apenas não fez um tratamento, entre aspas, para esse seu trauma, que acabou sendo exposto por meio daquele espelho do começo do jogo, que liberta a Madeline gótica. E em determinado momento do jogo, a gente tem um maior conflito entre a Madeline e a Madeline gótica, que acaba chegando no momento onde a Madeline atinge o fundo do poço. Por causa da Madeline sombria, ela cai da montanha, não chegando na estaca zero, no ponto inicial de sua jornada. Ela vai além, ela tá mais abaixo do que quando ela começou. Isso dá uma sensação de desesperança de conseguir concluir. Só que ela consegue seguir. Ela consegue, com os aprendizados que ela teve até esse momento, lidar com todo esse seu lado, abre aspas, ruim. Lidar com esses seus traumas. Entender e saber como que deve agir. Chega num ponto de que ela faz as pazes com a Madeline sombria, já que as duas acabam tendo diversos contatos e conversas durante essa reta final após a queda da Madeline e acabam percebendo que uma precisa da outra. A gente percebe que a Madeline sombria tem um único objetivo, que é proteger de forma excessiva a Madeline, mesmo que para isso ela precise ser a antagonista na história. Porém, ambas decidem entrar em um acordo. A Madeline não vai abandonar esse seu lado precavido, esse seu lado que tem um senso de autopreservação. Ela vai somente seguir tomando o máximo de cuidado para acabar não tendo nenhum problema. Ela lida com o seu problema. Quem tem problema de ansiedade sabe que às vezes uma simples ação se torna algo muito catastrófico na sua mente, porém, se você consegue lidar, você vai poder ver que no final não foi tão ruim. Por fim, vamos falar só mais uma coisa, que é a Madeline consegue atingir o pico. Com a ajuda da Madeline sombria, a gente tem ali basicamente o abraço de todas as potencialidades da vida. A gente tem tanto a questão de saber pegar seu trauma e trabalhar ele para que isso lhe torne uma pessoa melhor. É aquela frase que foi imortalizada: o que não nos mata nos fortalece, que vem de Nietzsche. Porque, apesar da queda, a Madeline conseguiu seguir, não derrotou ela, não destruiu a ideia dela, apenas serviu como uma forma de potencializá-la mais para frente.
claro, tem que ser lidado. Não pode ser visto de uma forma tão leviana, vou cair para conseguir depois ascender, não é assim. Mas somente indica que é possível ascender se você tiver os meios necessários. No caso, os meios necessários que a Madeline precisava era sua confiança plena em si mesma, algo que ela consegue quando ela faz as pazes com a Madeline Sombria. E por tocar nesses temas, acaba que é normal o pessoal se emocionar jogando, principalmente se você já passou por alguma situação assim, pois a forma como os desenvolvedores conseguiram contar essa história é muito marcante e também certeira nessa temática. Então, se você por acaso passa ou passou por isso, não lidou bem com esses traumas envolvendo N fatores, tá? Mas vou citar as coisas mais comuns de alguém ter, principalmente na situação que a gente vive hoje, que é ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout. Procura ajuda, tá? Saiba que sozinho você não vai conseguir lidar com isso de uma forma tão eficaz. É só olhar o que a Madeline precisou se autoconhecer, algo que ela fez junto com a Madeline Sombria, precisou da ajuda do Theo e dos demais personagens que ela encontra no caminho para conseguir superar esses traumas. Então não pense que você precisa lidar com todos esses problemas sozinho. Vai e procura ajuda. Preferência de um psicólogo ou psiquiatra, né? Não vai atrás de coach, porque, né? O cara, se cobrar 2.000 curasse a pessoa, psicólogos não iam ter emprego que igual tem hoje, né? É um processo longo e continuado, onde um coach não vai conseguir te ajudar em nada. Se você por acaso acha que numa palestra de um cara que vai falar para você gritar e soltar sua masculinidade vai te tornar uma pessoa melhor, acredito que você esteja errado. E a última coisa que eu tenho para falar é sobre como esse jogo acaba mostrando que o individualismo, achar que você vai conseguir algo só por você se esforçar sem depender de ninguém, é uma bobagem. A nossa protagonista é capaz de grandes feitos nesse jogo, porém ela só faz isso graças a todo um coletivo que está por trás dela, dando suporte a ela. A gente tem, como já disse, Theo e a Madeline Sombria, que são os principais apoiadores da nossa protagonista, principalmente a Madeline Sombria na reta final. Então a gente vê a ideia de como o coletivismo é algo necessário para se atingir níveis elevados de avanço. E aqui quem segue uma política, seja de direita ou esquerda, mais coletivista, deve ter vibrado muito vendo esse jogo e vendo como no final tudo foi possível pelo trabalho em equipe de pessoas que estavam fazendo o melhor para acabar atingindo um bem maior, que no caso era salvar uma menina de seus traumas que estavam sugando ela, poderiam levar ela para uma vida muito infeliz. E é isso, acho que não tenho mais nada para falar desse jogo. Se você discorda de alguma coisa, deixa aí nos comentários pra gente acabar trocando uma ideia depois. Não se esquece de curtir, compartilhar e comentar. Se em algum momento pareceu que eu acabei focando demais em questões assim, saiba que é porque eu tenho problema de ansiedade, então, né? Esse jogo acaba mexendo um pouco comigo, mas eu não chorei porque eu sou um super macho. Então, não choro em joguinho. Quase, mas quase tá de boa, tá? Então é isso e falou!